Mas a palavra de Deus, ela é escândalo. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo isso, é loucura a palavra de Deus para quem está perecendo. A cruz, ela era um símbolo de vergonha e de derrota. Para os judeus, a cruz era uma pedra de tropeço. Porque como um Messias poderia morrer numa cruz como um malfeitor? Os judeus diziam, como que você quer que eu acredite num Deus que morre numa cruz? Num lugar de maldição, num lugar de tropeço. E para os gentios, a cruz era loucura. Porque que tipo de Deus que se entrega aos fracos? Que tipo de Deus, tendo toda a autoridade e poder, se deixa morrer? Não recorre a ninguém, não recorre a amigos, não recorre a governo, não recorre a desculpas e muito menos recorre aos céus. Porque Jesus fala, se eu quisesse e eu orasse, o meu Pai enviaria uma legião de anjos para me salvar. Mas é necessário que algumas coisas aconteçam para que o propósito eterno se cumpra. Você vai ver a oração de Jesus em João capítulo 17, ele fala, eu vim para cumprir aquilo que o meu Pai me enviou a cumprir. E isso era loucura, tanto para judeus como para gentios. Como que nós podemos dizer que a cruz, ou através dela a redenção, como que muitos tatuam uma cruz no corpo, um instrumento de morte? Como muitos carregam uma correntinha com uma cruz, uma ferramenta de morte, uma ferramenta de destruição. Agora, por que muitos tatuam, carregam no pescoço uma camiseta com uma cruz que também era um instrumento de morte, de maldição e de tropeço? Para eles pode parecer loucura, porque a cruz é loucura para quem perece, mas nós que somos salvos sabemos a importância da cruz. Entendemos que a cruz não é o fim, mas o meio. Que a vida não acabou na cruz, houve vida após a cruz. Mas a cruz, ela é escândalo. E o que ela significa então, escandaliza muitas pessoas. O evangelho, ele é escândalo porque ele exige redenção e não conquista. Por que o evangelho é escândalo? Porque no mundo que prega o sucesso, o triunfalismo, o evangelho está falando que nós precisamos renunciar. Mas como assim renunciar? Então eu vou ser um pobre miserável? Não. Eu só preciso entender o lugar de Deus na minha vida, e o lugar do dinheiro na minha vida, e o lugar do poder na minha vida. Deus escolheu as coisas loucas. Olha que interessante, né? Porque Paulo, ele está dizendo assim, se Deus me escolheu é porque Ele tem um propósito na minha vida. E eu não fui chamado segundo o meu propósito, mas segundo o propósito dEle. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo não é minha, a vida que eu vivo é dEle.